Será que ficar 3 semanas sem treinar vai destruir todos os seus resultados? Se você tem que ficar um tempo, se você vai fazer uma viagem, se você vai fazer uma cirurgia, será que vai destruir mesmo? Será que se destruir, a gente consegue recuperar? Como recuperar? Hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre o que fazer quando você vai precisar ficar sem treinar, o que vai acontecer com o seu corpo, será que vai perder tudo, será que volta rápido, será que memória muscular de fato existe? Vambora, vão comigo que a gente vai aprender tudo hoje. Se você já treina há um bom tempo, eu tenho uma boa notícia pra você. Mas não era músculo, era água. Então, não é assim que acontece hipertrofia. Porque eu construí massa muscular. Existe algo que se chama memória muscular. Eu acho que esse é um dos vídeos mais completos que eu vou fazer aqui nesse canal. Particularmente, todos os vídeos que eu faço são muito bons e muito completos e todos embasados em ciência. Mas esse aqui, gente, eu demorei tanto pra fazer esse roteiro. Tanto! Mas enfim, vambora. E aí, meu povo, sejam muitíssimos bem-vindos ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer. Eu sou a Carol Ferraz. Eu sou formada em nutrição, pós-graduanda em nutrição esportiva e eu já crio conteúdo nesse mundo fitness há mais de 6 anos, então assim, é mais tempo do que eu comecei a faculdade, entendeu? Eu já caí tanto em tantos mitos desse mundo fitness e eu vejo cada vez mais as pessoas criando coisas. Inclusive teve um comentário muito legal no último vídeo que eu fiz, que foi de uma menina falando que está entrando nesse mundo fitness e que graças ao meu canal ela aprendeu muitas coisas e não caiu em bobagens. Então eu fiquei assim, um coração muito quentinho, muito feliz. Falei, gente, era o que a Carolzinha sonhava anos atrás. Assim, se você já treina há um bom tempo, eu tenho uma boa notícia pra você. Que de 2 a 3 semanas sem treinar, não vai fazer você perder massa muscular. Inclusive, tem um estudo sobre isso. A boa notícia é que se você é uma pessoa que já treina, ficar 2, 3 semanas sem treinar, não vai fazer com que o seu corpo perca músculo ou que você comece o processo de perder massa muscular. Geralmente é depois disso, a gente tem um estudo sobre isso, muito legal, que trouxe mais informações sobre isso. A gente tem que entender que construir músculo, construir corpo, leva muito tempo. É muito demorado. Eu que diga, né? Passei anos da minha vida fazendo isso. E pra perder também não é tão fácil assim. É óbvio que é mais fácil da gente perder do que a gente ganhar, mas não é tão simples, né? Não é tão fácil. Não é você, nossa, essa semana eu precisei treinar 3 vezes ao invés de 5, vou perder minha massa muscular. Não, não é assim que funciona. Isso não significa que não tem nada que acontece. Vai acontecer algumas coisas, sua performance vai mudar. Por exemplo, se você passar 3 semanas sem treinar, você vai ver que quando você voltar e fazer um agachamento, vai ser completamente diferente de antes. Não porque você perdeu força, potência, nada disso. Mas você perdeu aquela ativação neuromuscular que a gente tem, né? Aquela consciência corporal, que pra mim é uma das coisas mais difíceis pra gente ir conquistando e é porque a gente perde mais rápido, mais fácil. Se você me falar assim, Carol, eu fiquei 2 semanas sem treinar e eu murchei, sinto que eu perdi todos os meus músculos, eu sinto em te informar, não era músculo que você tinha e não era músculo que você perdeu. Quando você treina de forma regular, principalmente aqui a gente falando de musculação, acontece um aumento do armazenamento do glicogênio muscular. O glicogênio muscular nada mais é do que uma reserva de carboidratos que a gente tem dentro do músculo. A gente tem também no fígado, um pouco nos rins, mas a gente tem um muscular, que ele é no músculo, né? Então, todas as atividades que você vai utilizar o seu músculo, seja contrair aqui, nossa, o meu micro bíceps pra vocês, seja fazer um exercício da musculação, seja carregar alguma coisa pesada, você vai utilizar esse glicogênio muscular. Então, é por isso que é muito importante a gente consumir carboidrato pra gente ter essa reserva e conseguir treinar muito bem. Pensa como se fosse tentando pensar aqui alguma coisa pra explicar pra vocês, tipo um saco de lixo. Tem um saco de lixo de 100 litros, tem um saco de lixo de 20 litros. O de 20 litros cabe menos coisas e o de 100 litros cabe mais coisas. Então você tendo mais músculo, você tem mais espaço pro glicogênio muscular. Cada grama de glicogênio carrega junto 3 a 4 gramas de água. Então, pensa que o seu músculo tá cheio de glicogênio, cheio dessa reserva. E ele ainda puxa, cada grama puxa 3, 4 gramas de água dentro do músculo, significa que você vai ter uma retenção hídrica maior dentro do músculo. Então, quando você tá ali treinando, fazendo as coisas, e você consumindo, fazendo a dieta tudo certinho, você tem um aumento do músculo, do volume muscular por conta disso. E existe também o famoso pump, né, que tem um pouco a relação com o glicogênio, que a maioria das pessoas acontece. Sabe quando você vai treinar e aí você sai do treino, por exemplo, fiz um treino de glúteo. E aí você sai do treino e percebe que o seu glúteo está maior do que quando você começou. Não significa que você ganhou massa muscular nesse pequeno período de tempo, porque o ganho de massa muscular é algo crônico, não agudo. Significa que aumentou o fluxo sanguíneo, teve um aumento da vasodilatação, aumento de metabólitos e entrou mais líquido dentro do músculo por conta desse processo que eu falei pra vocês do glicogênio. E aí, o músculo ele parece visualmente maior, que é o que a gente chama, que é o famoso pump, né? Quando você termina de treinar ali e fica um pouquinho mais inchado. Quando você para de treinar e dá esse estímulo pro seu músculo, geralmente o que você vê diminuir ali no começo não é músculo, é o pump. Por quê? Porque você não tá dando aquele estímulo mais todos os dias. Diminui um pouco do glicogênio muscular armazenado, diminui a água dentro da musculatura e perde aquele aspecto cheio
cheio, aquele aspecto denso. Por quê? Porque você não tá treinando todos os dias. Se você é uma pessoa que treina pelo menos 5 vezes na semana, você tá praticamente todos os dias vivendo um pouco no pump. Se você passa uma semana, você vai sentir que murchou. Mas não era músculo, era água. Tá, Carol, mas então assim, não acontece nada? Acontece, mas não do jeito que vocês acham. Nas primeiras semanas, você vai sentir essa redução do glicogênio, essa redução do pump. Tem uma queda da coordenação neuromuscular, que eu falei pra vocês. Só que em poucos treinos, isso já volta ao normal. Eu senti muito isso agora. Agora não, né? Já faz... A gente tá em julho. Vai fazer 3 meses, 4 meses que eu fui pro Japão. Eu fiquei 15 dias fora. E, gente, eu não queria saber de treino. Eu viajei 40 horas pra chegar lá. Vocês acham mesmo que eu ia me enfiar numa academia? Não ia. Aproveitei tudo. Aproveitei, comi e tal. Quando eu voltei, eu senti levemente, tipo, o que tava um pouquinho mais murcho, tudo, mas foi questão de 1 semana, 2 semanas, o meu corpo voltou. Simplesmente porque eu não tinha perdido músculo. Eu tava comendo bem, eu tava fazendo as coisas, eu já construí muita massa muscular durante esses anos, então eu não preciso ficar extremamente preocupada com isso. O seu corpo não vai perder em 15 dias o que ele demorou anos pra ser construído. Só que aí tem um ponto que a gente precisa conversar, muito importante. Muita gente acha que tá construindo músculo na academia, só que não tá. Sabe quando você vai pra academia e você pensa assim, não, eu tenho que sair de lá acabada, eu tenho que sair de lá suando, eu tenho que sair de lá com dor muscular, nossa, precisa fazer até queimar. Então, não é assim que acontece a hipertrofia. Geralmente, a gente vê muita blogueira, muitas pessoas postando na rede social, tipo, nossa, treino matador que me fez sair mancando, tal, e não sei o que. E, na verdade, não é bem assim que você precisa treinar. O músculo cresce principalmente por conta de algo chamado tensão mecânica ao longo do tempo. Não porque tá queimando, não porque tá doendo, mas porque você tá fazendo um esforço pra fazer a movimentação naquela carga. Eu já tenho um vídeo aqui pra vocês, onde eu falo um pouco mais sobre como que vocês podem fazer essa tensão mecânica, então é um vídeo meu de treino, e eu vou falando e explicando, então dê uma olhada nesse vídeo, mas primeiro vocês vão ver esse aqui, aí depois vocês vão pra quê? Mas vocês precisam aprender a treinar melhor, a progredir carga, a não ficar mudando o treino o tempo todo, a parar de ter medo de treinar pesado, porque acha que vai ficar extremamente masculina, nem se quisesse. O ideal é que você chegue ali no seu treino e tem lá, 8 a 10 repetições. Você tem que colocar uma carga que seja desafiadora pra você chegar nas 8 e não passar nas 10. Não precisa progredir carga toda semana. Se, por exemplo, essa semana eu agachei com 30 quilos e fiz 8 repetições. Semana que vem eu mantive os 30 quilos, só que eu fiz 9 repetições. Já é uma progressão. Só que você tem que se desafiar, você tem que desafiar o seu músculo e tem que ser algo feito constantemente. Não adianta você ir pro treino, essa semana eu vou fazer isso, na outra eu vou fazer aquilo. Não, é progressão de carga, é progressão de tensão mecânica e usar bem poucos, assim, os métodos mais avançados. Porque a maioria das pessoas não sabe nem treinar. Você tem que aprender a fazer um agachamento, você tem que aprender a fazer um leg press, você tem que aprender a ter amplitude, pra aí sim entrar nos métodos avançados. E eu vivi isso na prática. Eu já falei pra vocês algumas vezes que eu treinei durante anos sem ter tanto resultado. E isso por quê? Porque eu fazia justamente o que eu falei pra vocês. Eu queria buscar dor, eu queria sair com o músculo queimando. Se eu não tinha drop set, eu fazia um drop set. Drop set é aquele que você faz exercício, aí você diminui o peso e faz até falhar. Eu adorava ficar fazendo isso, gente. Tipo, e não tem necessidade. Eu nunca subia a carga, eu nunca evoluía. Quando eu subia a carga, a execução ficava desculpa a palavra, uma merda. Então assim, não adiantava. Quando eu entendi que eu precisava mudar aquilo, foi a partir de 2023. E aí eu postei uma foto no meu Instagram esses dias, que era assim, 3 semanas sem treinar antes e 3 semanas sem treinar agora. Então eu peguei uma foto minha treinando em 2022, aí quando eu tive que ficar 3 semanas sem treinar, e depois. E era visível o quanto parecia que meu músculo tinha murchado. Porque não era músculo, era o pump. Era esse pump, essa vasodilatação, essa água que eu falei pra vocês. E hoje, 2026, se eu pego uma foto minha 3 semanas sem treinar, que foi que eu fiz, quase não deu pra ver diferença. Tipo, deu ali uma diferença de pump, tipo, pequena ali, que obviamente todo mundo vai ter. Só que por quê? Porque eu construí massa muscular. E músculo mesmo, não perde assim, não perde fácil. Mas, Carol, meu quadro é um pouco diferente. Eu vou precisar ficar mais tempo sem treinar. Não vai ser 3 semanas. Eu vou precisar ficar 1 mês, 2 meses. E isso acontece muito, aconteceu comigo quando eu fiz a massopexia, eu fiquei 2 meses sem treinar superiores. E aí sim a gente vai ter uma perda de massa muscular relevante. Pode acontecer caso aconteça alguma coisa, você fique doente, você seja hospitalizado, ou você tem uma viagem, ou enfim, o que quer que seja que você vai ter que ficar 1 mês, 2 meses parado, ou sei lá, nossa, treinava antes, fiquei 1 ano sem treinar, tô voltando agora, será que vai ser mais fácil pra mim? Existe algo que se chama memória muscular, que é muito legal. Pensa na sua fibra muscular como se ela fosse uma fábrica. Essa fábrica vai precisar de gerentes. Então, quando você começa a treinar o músculo, eles vão construindo gerentes, que são chamados mil núcleos. Precisa de um gerente,
gerente. 2, quanto maior aquela fibra, quanto mais treinada, ela vai precisando de mais gerente. Então é uma fábrica, vai precisando de mais gerentes, porque a fábrica está aumentando, certo? Certo. Caso essa fábrica venha a fechar, digamos assim, caso você pare de treinar, ela não demite aqueles gerentes. Eles continuam ali. Tem vários estudos sobre isso, só que eles são muito diferentes entre si. A gente não sabe ainda, a ciência não sabe dizer quanto tempo eles ficam ali, mas é para serem anos. Então, os gerentes ficam ali, aqueles 1000 núcleos ainda ficam na musculatura. E esses 1000 núcleos, eles têm uma memória que vai ser muito mais fácil para você de construir a massa muscular. É como se fosse assim, beleza, a fábrica fechou, só que os gerentes ainda estão ali. Quando entrar de novo capital, quando entrar dinheiro, quando voltarem a crescer, né, quando você voltar a treinar, os gerentes, eles já sabem o que tem que fazer pra fazer aquilo crescer de volta. Então vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais fácil. Então assim, o teu músculo ele até vai diminuir de tamanho, você até vai perder um pouco de músculo. Só que pra você vai ser muito mais fácil de voltar a crescer, vai ser muito mais rápido do que uma pessoa que nunca treinou na vida. Isso é se você construir massa muscular de verdade e não ficar fazendo firula. Tem um estudo muito legal onde eles pegaram participantes iniciantes, treinaram eles por 20 semanas, então eles construíram massa muscular e depois dessas 20 semanas eles tiraram, então pararam de treinar durante 30 semanas. E aí, obviamente, ocorreu a perda de massa muscular, porque eram 30 semanas, e quando eles voltaram a treinar, eles não precisaram mais de novo das 20 semanas para construir músculo. Eles voltaram a ter a mesma massa muscular em 6 semanas. Ou seja, é 3 vezes mais rápido você construir massa muscular já tendo treinado antes por conta da memória muscular do que uma pessoa que tá iniciando agora. Ou seja, seu corpo vai lembrar. Ele não vai voltar da estaca zero. Então fica tranquila. Mas assim, volta o quanto antes, tá? Pelo amor de Deus. E tem uma informação que é extremamente importante aqui. Tem muita gente que já tem um nível de treinamento, treina 5 vezes na semana, 4, 6, enfim. E por qualquer que seja o motivo de vida, vai precisar diminuir. Então, Carol, eu preciso treinar só 2 vezes agora, preciso treinar 1 vez na semana, 3 vezes na semana. Será que eu vou perder minha massa muscular? A gente entra num ponto um pouco delicado aqui, que é a questão de volume de treino. Então, quando a gente fala de volume de treino, é, por exemplo, fiz 3 séries de bíceps na semana, tantas séries de tal músculo. Então é por grupamento muscular que a gente conta na semana, assim, sabe? E isso, obviamente, um treinador vai poder fazer pra você melhor. Mas tem algum estudo que mostra que pessoas já treinadas, se você não quiser evoluir mais, né? Tipo, eu não quero mais crescer, eu não quero mais, enfim. Você reduzir esse volume semanal pra 1/9 já é muito suficiente pra manter aquela massa muscular. Então, na prática, se você fizer um treino full body, que é tipo o corpo todo, muito bem feito, você consegue treinar 1 vez na semana e ainda manter a massa muscular. É o que eu aconselho pra todo mundo? Não, eu aconselho pelo menos 2 a 3 vezes pra que você consiga dividir melhor esse treino e não ficar um treino tão longo. Mas é só pra vocês entenderem que, assim, às vezes você não vai precisar mais treinar, tipo, muito, assim, pra vida toda. Se você não tem essa pretensão de, nossa, eu quero ficar, eu evoluir, tal, eu quero, não, Carol, eu quero só manter. Tá bom, assim. Dá pra você reduzir. Ou, estou passando por um problema, estou passando por alguma coisa. Por exemplo, ano passado eu fiz estágio, tava passando por várias coisas. Eu poderia ter reduzido. Eu não reduzi, mas eu poderia. Eu poderia ter reduzido e eu ia manter meu corpo. Óbvio que pensando em evolução, não é o ideal, não seria o melhor cenário deixar 1 vez na semana só o treino. Mas se você quer manter, se você agora não consegue, tá tudo bem. E é muito importante a gente pensar sobre isso, porque muda completamente a forma com que a gente encara períodos difíceis da vida. Eu sei que a gente se compara muito com blogueiras, POV, eu sou blogueira, ou atletas, enfim, que tem muito mais tempo. Então, de fato, gente, tipo, eu tenho muito mais tempo. Eu trabalho com isso, literalmente. Então, às vezes eu vou pra academia, literalmente, só pra gravar. É o meu trabalho, é o que eu vivo, não tem como se comparar comigo. Então, mas porque fulana treina tantas vezes na semana, porque ciclana, não sei o que. Você não é fulana. Você tem que entender qual que é a situação que você tá vivendo hoje. E mesmo eu, hoje, o meu maior foco, apesar de meu trabalho ser treino, etc., não é só o treino, não é mais estética. Tem outras coisas que abrangem o meu trabalho que hoje são o meu maior foco. Tanto que, gente, eu vou pra musculação no máximo estourando 3 vezes na semana. Eu não vou mais. Eu faço Hyrox, eu faço corrida, eu faço outras coisas. Mas musculação mesmo, eu basicamente só treino glúteo posterior e de vez em quando eu tô afim, eu treino o ombro. Senão eu não treino. E mesmo assim, eu tô conseguindo manter uma boa quantidade de massa muscular. Não é o corpo mais volumoso que eu já tive. Não é o corpo mais definido, seco, assim, que eu já tive. Mas eu tô conseguindo manter muito legal o meu corpo. E é isso que a gente precisa entender. A gente não precisa ser perfeita, a gente não precisa ser extremamente rasgada, trincada, não sei o que. Não, a gente precisa estar bem e entender os momentos que a gente tá vivendo. Então, assim, o teu corpo, ele não é tão burro e frágil quanto a internet te faz parecer, que você precisa sim fazer tudo perfeito. Existem momentos, existem fases que você pode se permitir e, óbvio, sempre alinhando expectativas. Falei disso recentemente no Instagram, eu deixei nos destaques, inclusive, sobre a minha dieta, que eu falei que atualmente eu não tô seguindo uma dieta 100% e quero só manter meu corpo, não quero secar, não quero subir, enfim. E que com isso eu preciso aceitar as consequências. Eu sei
sei que eu não vou ter no meu melhor shape, que eu não vou estar no meu melhor volume. Não tô falando que meu corpo é feio, nada disso. Mas eu preciso aceitar a consequência daquilo, que é tipo, beleza, eu não tô afim de seguir uma coisa 100%, eu não tô afim de ficar em déficit, eu não tô afim de fazer um bulking. Eu sei que eu não vou ter a evolução que eu teria se eu fizesse, entendeu? Não dá pra gente ter uma expectativa do tipo, nossa, vou ter um corpo de atleta de palco fazendo isso. Não vou. Muito importante também, se você for viajar ou se acontecer qualquer coisa, não transforma esse período sem treino em anos sem treino, tá? Então, no momento que você puder voltar, seja da forma que for, não tem o personal, não tem não sei o que, volta. Só volta aos poucos, construindo aquele ritmo, dando sinais pro seu corpo que você tá voltando, porque é muito mais fácil a gente voltar em pouco tempo do que demorar muito tempo pra voltar. E essa é a principal diferença de quem vive em efeito sanfona, tendo resultado e perdendo, de quem mantém pro resto da vida. Elas sabem lidar com esses momentos, sabe lidar com momentos de prioridade, o que faz sentido, o que não faz, sabe voltar, sabe que às vezes vai ter momentos que você vai sair da dieta, que você vai parar com o treino e vai voltar. E tá tudo bem. Se você conhece alguém que tá precisando parar de treinar ou que tá pirando na batatinha com qualquer assunto que seja, não esquece de mandar esse vídeo, mandar o meu canal pra tentar ajudar um pouco ela. E comenta aqui embaixo que estilo de vídeo, que próximos temas vocês querem ver por aqui, que eu dou sempre uma olhadinha nos comentários antes de fazer os vídeos. Um beijo! E até o nosso próximo vídeo.